Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos finalizando mais um dia e já estamos na metade de mais uma semana e até que o Senhor tem nos guardado, né? Nessa noite nós estamos aqui para compartilhar algo da parte do Senhor para os nossos corações. Quantos desafios, quantas tempestades talvez você tenha enfrentado no teu dia a dia, mas eu tenho por certo que nessa noite o Senhor tem algo direcionado, algo específico ao nosso coração. Pois passamos inúmeras situações ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da nossa caminhada como seres humanos, como cristãos, passamos por várias situações, mas em tudo nós sabemos que o Senhor está conosco. E nessa noite a nossa mensagem está em Mateus capítulo 8 e a partir do verso 23 nós vemos ali uma história em que Jesus agora ele dá uma ordem aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Jesus agora estava saindo da cidade de Cafarnaum e estava agora no mar da Galileia em direção à cidade de Gadara, junto com os seus discípulos, com os demais que ocupavam o barco, até mesmo aqueles, os marinheiros ali que faziam com que o barco andasse, estavam ali junto. E Jesus agora dá uma ordem, dizemos, passamos para o outro lado. Quando Jesus dá ordem, Jesus agora se recolhe e desce na parte de baixo do barco e Jesus agora ele dorme. E os seus discípulos, juntamente com os demais, ficam na parte superior do barco. Mas algo que eles não contavam e aconteceu, que sobreveio sobre eles uma grande tempestade, ao ponto deles ficarem com medo, ao ponto deles ficarem aterrorizados, deles ficarem desesperados naquela situação. E nós vemos que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, conheciam o barco, conheciam o mar, conheciam o tempo, certamente tinham vivido muitas experiências dessas em outros momentos da sua vida. Mas eu imagino que essa foi a maior, porque eles se desesperaram. Sabemos que estava ali Pedro, Tiago, João, e eles tinham ali um conhecimento muito profundo sobre as águas. E agora, quando eles se deparam com aquela tempestade, a sensação que eles tinham é que o barco ia afundar. A sensação que eles iriam morrer, que eles iriam perecer. Quantas vezes ao decorrer da nossa vida nós não nos deparamos como os discípulos de Jesus? As situações que passamos agora nós vamos morrer. Agora de fato não há mais saída, não há mais esperança e é o nosso fim. Eu tenho por certo porque por alguns momentos na tua história você já se deparou com esses momentos. E talvez nessa noite eu estou falando com alguém que está vivendo exatamente isso. Um momento em que olha para um lado e olha para o outro, não há saída humanamente. E o desespero tem tomado conta do teu coração, ao ponto de você achar que vai morrer. Mas nessa noite tem um recado de Deus para o teu coração. Deus nessa noite está dizendo: não é o teu fim, mas é o início de um começo novo que Deus tem para a tua história. Deus nessa noite se revelará na tua história. Ele se revelará na tua vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Essa situação, essa tempestade que você está passando não é para a morte, mas o nome do Senhor será glorificado nesse momento em que você se encontra. E agora os discípulos desesperados, achando nós vamos morrer, o barco vai a pique, a tempestade está terrível, o céu está nos trazendo medo e nós não sabemos o que fazer. Um dos discípulos agora desce na parte de baixo do barco e agora ele sacode Jesus, dizendo: Jesus, socorre-nos, salva-nos. No livro de Marcos, ele nos traz assim, em que o discípulo pede ali, clama, e ele fala assim: o Senhor não se preocupa em que nós vamos morrer? Essa narrativa de Marcos nos diz isso, fazendo essa pergunta a Jesus: o Senhor não se preocupa conosco no meio dessa tempestade? Entre linhas. Quantas vezes nós pensamos dessa forma e muitas vezes questionamos ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não tem visto este sofrimento? Senhor, o Senhor não tem visto essa tempestade que eu estou passando? Senhor, tu não tem ouvido as minhas orações?
inúmeras vezes nós nos pegamos, nos questionamos ao Senhor, porque as tempestades que a vida muitas vezes nos traz, elas são muito terríveis, muito fortes os ventos e nos apavora, nos traz medo, ansiedade. Mas nessa noite Deus está falando conosco para não termos medo, mas confiarmos, porque Ele está no barco. Não é porque Jesus estava no barco que Ele livrou os discípulos e os demais da tempestade. Jesus estava no barco, mas permitiu a tempestade para que eles entendessem quem estava no barco. Jesus estava no barco. Jesus está no barco da tua história. Jesus está na tua vida. E essa tempestade, essa situação, Ele permitiu para que o nome dele seja glorificado. Ele permitiu para que você conheça o tamanho do poder que esse Deus tem, para que você entenda quem é o Deus da tua história, quem é o Deus da tua vida, em quem você tem crido e confiado. E agora o discípulo desesperado clama por socorro. Jesus se levanta e sobe na parte de cima do barco. Jesus, em uma única palavra, em um único momento, Jesus dá uma ordem. E Ele é capaz que uma ação climática naquele momento seja parada imediato. Jesus diz: acalma a tempestade, acalma-se o vento. E naquele mesmo momento parou. Pois é, Jesus, Ele tem o controle do universo na palma da sua mão. Ele tem o controle de tudo. A natureza, a ação, tudo está nas mãos dele, em uma única palavra. Algo que aos olhos humanos era improvável, o Senhor cessou. Nessa noite, Deus está falando aos nossos corações que há tempestades das nossas vidas, há momentos difíceis que você está passando hoje. O Senhor está acalmando, está cessando essa tempestade, está cessando esse choro, está cessando esse luto, está cessando essa perca, dizendo: até aqui você chorou, até aqui você sofreu, mas nessa noite há um recado de Deus para os nossos corações. Há uma palavra do céu já liberada para as nossas vidas. E a palavra do céu é um tempo em que o Senhor está cessando as tempestades. Esse choro está sendo cessado pelo Senhor. E Ele está agora vindo de encontro à tua história. E um novo sorriso sairá no teu rosto. E o nome do Senhor será glorificado. Deus está cessando tempestades nessa noite. Você tem batido em várias portas e parece que nenhuma tem se aberto. E o desespero tem tomado conta. Mas nessa noite Deus está dizendo que há uma porta sendo aberta para a tua história. A porta do escape, a porta da provisão está sendo gerada nessa noite. E o Senhor está cessando esse período de sequidão. Esse período de sequidão, o Senhor está cessando. Esse período de choro, o Senhor está cessando. Esse período em que você não consegue nem mesmo se entender diante do momento em que você está. Essas confusões de emoções, o Senhor está cessando. Esse medo que tem te paralisado, essa angústia que tem tomado conta do teu peito, essa ansiedade que tem sido maior na tua história, nessa noite Deus está cessando tudo aquilo que não provém da parte dele e está dizendo para nós nessa noite que ele está vindo ao nosso encontro, acalmando e trazendo bonança, porque quando a tempestade ela é acalmada, a Bíblia nos diz que houve bonança. O barco e todos que estavam ali se alegraram, se regozijaram na presença do Senhor, porque entenderam o tamanho do poder que Jesus tinha, pois até a natureza ela está submissa ao poder dele. Ele é soberano e nessa noite entenda de que ele pode cessar qual for a dificuldade, o momento que você está passando. Ele pode entrar nesse momento, reverter a situação e operar na tua história. E o tempo de bonança, o tempo de alegria, o tempo de regozijo chegou na tua história. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, uma boa noite de sono, de descanso, que você possa deitar em paz e descansar no Senhor e entender
que essa tempestade nessa noite cessou na tua história.